Todos. Prazer, você que está nos assistindo, que ainda não viu, que ainda não nos acompanha. Eu me chamo Rafael Cândido Oliveira e faço membro dessa sinagoga Kehillah Beit Shalom, sitiada em Franca, estado de São Paulo. Que o Eterno possa abençoar cada um de vocês que está nos assistindo e que também Ele venha abençoar cada um de vocês que se encontra aqui nesta noite, que pela santidade que você tem dentro do seu coração, que você tem buscado, você veio. E, irmãos, nós vamos hoje, eu quero aprender juntamente com vocês algo que, às vezes, nós ouvimos e nem entendemos. Fé. Eu pus aqui versos emuná, porque muitas das vezes nós pensamos que fé é emuná, e emuná é eu crer, acreditar. Não. Eu vou te provar que não é isso, dentro da palavra. Amém? Nós vamos estar estudando no livro de Devarim, Deuteronômio, Yeshayahu, Isaías, Matitiahu, Mateus, Romanos, Judeus Messiânicos, que é o livro dos Hebreus, Jacov, e eu não sei se vai ter mais algum livro, mas o que eu quero passar para você, o que é emuná? Agora há pouco nós acabamos de ouvir assim que eu já fui ungido 1, 2, 3 vezes, eu ainda não fui curado. Por quê? A minha emuná não foi suficiente, a minha confiança? Não é confiança, porque você crê, você acredita. Quem é que não acredita no eterno? Todo mundo aqui acredita. Agora, emuná, você vai ver que é diferente. E a partir de hoje, eu e você, nós vamos começar a mudar isso dentro de nós. Aí você vai receber a cura. O seu casamento vai ser melhor, as suas finanças vai ser melhor, os seus projetos. Porque a emuná é o que me traz para próximo do Senhor. Amém? Baruch Hashem. Vamos continuar? Diz assim para nós. Um dos motivos que me levou a elaborar este estudo sobre emuná foi o fato de nos depararmos com pessoas que, por não conhecer o significado de emuná, a restringe ou a associe tão somente ao termo que lhe foi apresentado como tradução em nosso idioma, a saber, fé. Então, para nós, quando o padre foi traduzir a primeira Bíblia para o português, ele, pela sua falta de sabedoria, um pouquinho de conhecimento com o hebraico, ele traduziu a palavra emuná como sendo fé. Só que se você pegar no dicionário e buscar aí a palavra fé no seu dicionário ou no Google, ele vai só vai te falar para você assim, que é uma crença que existe algo superior. Está me entendendo? Crença. Só isso, mais nada. Se você trabalha com o grego já se aproxima mais. Também o latim também já se aproxima mais de emuná, que vai dar o mesmo contexto que nós vamos ver aqui. Mas, no português, a palavra fé, ela não me traz nenhuma conexão com o eterno, porque eu não entendo. Eu posso agora aqui chamar uma pessoa e falar para ela assim, me explica para mim o que é fé. Eu tenho certeza que ela vai ler um versículo aqui da Bíblia
que é esse daqui, ó, que fala assim, ó, em outro motivo, dá-se pela seguinte razão, o não conhecimento acerca de emuná, olha só para você ver, o não conhecimento acerca de emuná impede o crescimento espiritual do crente. Então, quando eu e você não entendemos o que é emuná de verdade, me impede eu de crescer espiritualmente. Ou seja, faz com esse seja vacilante, inconstante. Quantas pessoas nós vemos aqui inconstante? Eu mesmo tenho vezes que eu sou inconstante com o eterno. Tem dia que eu acordo de um jeito, tem dia que eu estou de outro jeito. Não é verdade? E inseguro, até mesmo no que diz a respeito à salvação. Eu já ouvi pessoas olhando para mim e falando assim, mas você tem certeza da sua salvação? Eu falei para ele, estou tentando, eu acredito e tenho santidade, tenho muito que melhorar. Se o Eterno voltar hoje, eu pedi perdão antes, então eu tenho certeza da minha salvação. Ele falou assim, eu não tenho certeza. Vocês estão me entendendo? Porque ele não está entendendo o que é emuná. Olha lá. Assim, é comum ouvirmos alguém perguntar, o que é emuná? Como alcançá-la e como manifestá-la? E do mesmo modo, também é comum ouvirmos pessoas na ânsia de explicar o que é emuná. Então, nós temos muitas pessoas que têm vontade de explicar o que é emuná. Até tenta. Mas por ela, às vezes, não buscar um estudo mais profundo, ela não consegue. E tem aquelas pessoas que estão sedentas para entender o que é emuná. E se eu não estou capacitado para instruí-la, como que ela vai entender? Como que ela vai viver? Inconstante, vacilante, insegura, derrotada. Então vamos lá, ó. Tão somente a define, olha só o que eu falei para vocês, que se eu perguntar para uma pessoa o que é emuná, geralmente ela me traz isso daqui, ó. A emuná, Hebreus capítulo 11, versículo 1. É a confiança, fé. É a certeza do que esperamos, convencido das coisas que não vemos. Mas, diante desse tipo de resposta, meus irmãos, que mais parece uma pergunta pronta a ser servida, que a pessoa vai ficar com muito mais fome ainda de aprendizado, surge-nos a seguinte pergunta. É exatamente nesse ponto que quero chegar, pois cremos que a compreensão do que é emuná traz vida, a forma como nós nos relacionamos com Adonai, com o Eterno, com Hashem, vivificando sua presença. Então, a forma de como nós nos relacionamos com o Eterno, ela é a nossa emuná. E olha lá para você ver, quando você busca no dicionário em hebraico, uma análise etimológica, é muito comum, até mesmo dentre os que estão há mais tempos, firmes na palavra de Adonai, ao se depararem com a palavra emuná, associarem de imediato essa palavra com o que o nosso idioma foi traduzido por fé. Mas é importante termos em mente o seguinte, emuná não é fé. E por que assim afirmamos? Porque quando analisamos o Antigo Testamento, não encontramos a palavra fé. Desde Gênesis, se você seguir a Bíblia, João Ferreira de Almeida, desde Gênesis até Malaquias, você não vai encontrar a palavra fé. E se você pegar
a Bíblia judaica messiânica, desde Gênesis até Crônicas 2, você não vai encontrar a palavra fé. Então, a palavra fé é uma invenção do homem. Mas sim, a palavra hebraica que nós encontramos desde o princípio é emuná, a qual tem por significado, olha lá para vocês verem, fidelidade, firmeza, constância, lealdade, honestidade, segurança, cargo, função. Aqui falou alguma coisa de crer? Nada. E fé, se você perguntar agora ali para alguma pessoa que estiver passando ali, você tem fé em Deus? Ele vai falar assim, sim, eu creio em Deus. Sim, eu creio em Deus. Crer é diferente de fé. É diferente de emuná, me perdoe. Que seria a fé. Fé é crença. Crença. Crer, todos nós cremos. E vocês vão ficar mais ainda assim, mais sábios. Fonte de dicionário que eu usei foi o Sinodal Vozes, edição 10, que é do hebraico para o português. Continuando. Emuná é algo contínuo. Emuná é algo contínuo. Ou seja, algo que mantemos continuamente de uma forma íntegra, de modo a não esmorecermos. Então é o quê? Firmeza. Quando você tem emuná, você tem o quê? Contínua. Você é firme. Você aprendeu a palavra, não posso falhar, não posso pecar, você mantém firme. Em meio à adversidade pela qual viermos a passar. É uma palavra derivado do verbo aman. Então, emuná, ela é derivada do verbo aman, que tem por significado firmar, resistir, ser fiel, ficar firme, assegurar-se, preservar, confiar, acreditar. E conforme nos foi ensinado, através das Escrituras, emuná é um dom de Deus, dádiva, um presente. Então, através das Escrituras, emuná, ela veio do Eterno. É um dom que foi dado para nós, humanos. Amém? Que vem de Adonai, e não de nós mesmos. Portanto, sendo um dom, tem por objetivo o fortalecimento da congregação do Eterno, bem como a edificação do judeu. Então, sendo um dom, eu tenho isso dentro de mim para a edificação da congregação, até mesmo do povo judeu. Como assim edificação? Trabalhando ela dentro de mim diariamente, constantemente, com firmeza. E nisso, surge-nos então a seguinte pergunta. Como se dá a essa edificação? A resposta é, mediante ao seu exercício constante, a fim de tornar a emunar algo real em nossa vida. Então, a emuná ela tem que ser constante, firme, todos os dias, todos os momentos. Levanto pela manhã, Modei-ani lefanecha melechai vekayan shehezat benishmati ben rabá rabá emenutecha. Sou grata a ti, Rei vivo e eterno, por ter restaurado a minha alma dentro de mim. Com misericórdia, tua lealdade é grande. Estou o quê? Sendo firme no eterno. Porque quem me sustentou naquela manhã foi o Todo-Poderoso. Não foi os meus méritos. Vejamos um exemplo para facilitar a compreensão do que estou falando. Imaginemos agora uma pessoa. Veja agora aqui um exemplo. Imagine uma pessoa que exerce a função de um policial. De nada adianta essa pessoa usar uma farda, tendo consigo a autoridade,
que lhe é delegada, se não exercê-la. Ou seja, os fatos ocorrendo. Imagina só, um policial, ele usa a farda, ele tem toda a sua autoridade delegada sobre ele, mas ele está vendo roubo acontecendo diante dele. Ele foi posto num semáforo para monitorar aquela parte que o semáforo não está ocorrendo bem, e ele tem que falar para esse carro parar um pouco, deixa o outro passar, e aí ele começa a ignorar. Imagina o que vai acontecer. Vocês estão entendendo? Vai virar uma bagunça. Da mesma forma, se ele deixar os bandidos começarem a roubar, o que vai acontecer? Vai virar uma baderna. Vocês estão entendendo? Olha lá, ó. Dentre outros, e ele ali parado, sem fazer nada. O mesmo ocorre com a emuná, a qual é um dom que precisa ser exercitado continuamente, a fim de que possamos ver em nós o resultado desse exercício. Então, ele está ali fazendo tudo aquilo ali, trabalhando, o policial, e ele está vendo o resultado de um trânsito ocorrendo bem, os roubos diminuindo. E dentro de mim e você, quando nós exercitamos a emuná, nós começamos a ver os resultados. Como assim? Levanto pela manhã e diz: Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, Nihya, como que é? Nitilat Hayadai. Bendito seja tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos ordenou a lavagem das mãos. Aquilo ali me santificou, me elevou espiritualmente. Mais uma vez, a santidade me trouxe à tona, que me trouxe mais um resultado. O Modéani me trouxe um, depois o Nitilat Hayadai me trouxe outro. Depois eu me sentei para tomar o café, eu disse outra bênção, tudo santificando o nome do Eterno. E se eu santifico o nome do Eterno, consequentemente eu sou santificado. Continuando. Diante disso, eu afirmo que o exercício da emuná é diário. E esse exercício nos aperfeiçoa no que buscamos, quer seja na certeza do que esperamos. Ó, vocês lembram lá? De Hebreus capítulo 11, versículo 1? Emuná, o que ela era? Que eu falei para vocês, se nós perguntarmos, a pessoa pega e fala assim: a fé é a confiança daquilo que nós esperamos e a certeza do que nós não vemos. Ó, então o exercício nos aperfeiçoa que buscamos, quer seja no que esperamos. Nós esperamos quem? Hashem. Na convicção do que não vemos. Nós o vemos? Entendeu? Mas nós o esperamos. E em quem cremos. Então, você tem esperança, você tem convicção que o vai ver, porque você crê nele. E você mantém a sua santidade, porque você mantém a convicção que ele breve voltará. O filho dele voltará. Yeshua voltará. Somos aperfeiçoados no que diz a respeito ao servir com fidelidade, a agir com honestidade, quer seja no que diz respeito ao reino de Hashem, quer seja em nosso relacionamento com aqueles que estão à nossa volta. Então a fidelidade e a honestidade, ela me leva ao reino do Eterno. E eu tenho que agir fiel com o reino do Eterno e com vocês também. Diante da minha fidelidade, a minha emuná vai se aperfeiçoando. Diante da minha fidelidade, eu oro e o Eterno me cura. Vocês estão entendendo?
por que nós, muitas das vezes, nós não somos curados de imediato? Está faltando fidelidade, firmeza, constância na presença do Eterno. Aquele que exerce a fidelidade, aquele que é fiel, ou seja, aquele que tem emuná, não trai o que toma como verdade, nem como princípio. Então, não tem como. Você tomou como princípio a Torá. Você já aprendeu. Não tem como eu e você voltar para trás. Nós não podemos recuar. Se eu e você dizemos que nós temos emuná, nós não podemos retroceder. Aquele que exerce a fidelidade não sente ciúme. Porque no ciúme não há segurança, não há firmeza. E não havendo emuná, não há como manter um relacionamento saudável. Aquele que é honesto, quando faz voto, o cumpre. Por quê? Tem a certeza, tem emuná, tem convicção, tem emuná. Ou seja, tem a emuná para cumprir com o que prometeu. Então, se eu prometo algo, eu cumpro, porque eu sou fiel. Eu tenho emuná. Eu cumpro, porque eu tenho certeza que aquele voto foi feito. Eu cumpro porque eu tenho a convicção. Diante disso, fica mais fácil de se compreender, porque sem emuná é impossível, como diz para nós lá em Romanos capítulo 11, versículo 6. A confiança, aliás, sem confiança é impossível agradar ao Eterno, porque o Eterno procura aqueles que se aproximam dele com confiança. Na verdade, se você pegar o texto no original, não vai estar dizendo confiança. Vai estar dizendo, a emuná é o que me aproxima. Sem emuná é impossível agradar ao Eterno. Então vamos lá, ó. Porque sem emuná é impossível agradar ao Eterno. Pois onde não há emuná, não há constância. Não há fidelidade, não há certeza. E como bem sabemos, em Adonai, com ele, não há variação, nem trevas causadas por variação. Iacov, Tiago 1,17. Então, se o próprio Hashem não é variável acerca do que ele vive, do seu princípio, por que nós somos variantes? Se nós dizemos que nós somos servos do Todo-Poderoso, como que hoje nós somos uma coisa e amanhã nós somos outros? Hoje nós abraçamos o fulano, amanhã estamos falando mal dele. Não tem como. Não tem como isso, não existe. Isso é variação de vida. Isso não tem como. Nós temos que ser firmes. Ele não é inconstante. Ele é Elohim fiel. Ou seja, nele há fidelidade. Nele há verdade. Logo, uma vez, pois, que Yeshua intercedeu por todos nós, a fim de que, assim como ele e o Pai se fazem um em unidade, nós também nos façamos um com eles, de modo que haja em nós o que nele há. E o que no Eterno há? Não tem variação, não tem inconstância. Ele é firme, ele é fiel.
Ele é santo. Ele é humilde. Ou seja, emuná, portanto, não havendo em nós emuná, todo nosso esforço será em vão, pois não haverá nesse esforço o que agrada ao Eterno. O que agrada ao Eterno? A minha e a sua santidade. Constância, firmeza na casa do Eterno. Vamos adorar? Vamos adorar. Vamos celebrar o Shabat? Vamos celebrar o Shabat. É festa de Rosh Hashanah, é um mandamento? Vamos celebrar o mandamento. Não tem. Não existe isso. Que é a Torá, que, como se diz aí, o Velho Testamento foi anulado. Não tem. Toda a Torá está ativa, desde Bereshit, Gênesis, até Revelação, Apocalipse. Toda a Bíblia. Continuando. Olha para vocês verem. Para vocês verem que não existe a palavra fé. Olha lá, ó. Vejamos no texto abaixo a palavra Ema, para designar Hashem como sendo Elohim fiel. Em Devarim, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Por isso, vocês podem saber que Adonai, seu Elohim, é Elohim de fato e Elohim fiel. Aqui, ó, a palavra aqui, tá vendo aqui? Ema. Ema significa fiel. Não é fé e nem crer. O que é fiel? Santo, constante, firme, sem sombra de variação. Vamos continuar? Mais um. Em Yeshayahu, Isaías, capítulo 1, versículo 26, encontramos a palavra emaná, para designar fiel, conforme podemos observar no texto em destaque abaixo. Yeshayahu, Isaías, capítulo 1, versículo 26. Você será chamada cidade da retidão, cidade fiel. Olha aqui para vocês verem, ó. Mais uma vez aqui, ó. E a palavrinha aqui, emaná, que quer dizer o quê? Fiel. Vamos lá, mais uma vez, ó, continuando. Em Yeshayahu, capítulo 11, versículo 5, encontramos a palavra emuná. Olha para você ver, agora você encontrou a palavra emuná. Olha lá. Estou deixando até vocês olhar. Ela está dizendo ali que é crer? Porque você não confiou? O que ela está dizendo lá? O que é? Fidelidade. Vocês estão entendendo? Por que às vezes eu e você sofrem? Porque nós somos inconstantes. Não é porque nós não cremos. Não é porque nós não confiamos. É porque nós somos infiéis mesmo. Essa é a verdade. Somos infiéis de um para com os outros, com o líder, com esposa, esposo, com os filhos, com o amigo de trabalho, com o patrão, com o subordinado. Somos infiéis. E não tem como eu reclamar do próximo se eu não melhorar a mim mesmo. É como essa semana eu vi as pessoas reclamando que a cidade anda suja. Mas a própria pessoa sai com o cachorrinho para passear e não tem coragem de levar uma sacolinha para catar o cocô do cachorro. Joga papel para fora do carro. Chiclete. Nossa.
Não, acho que foi uns 30 ontem que eu catei debaixo dessas cadeiras aqui, ó. Eu, Paulo e os meninos. Não, mas debaixo das cadeiras. Vocês estão me entendendo? Não tem como eu falar se eu não vivo. Não tem como. Não tem como. Então vamos lá, continuando. Portanto, ressalto que o exercício da emuná deve ser uma ação constante em nossa vida. Então, irmão, eu estou ressaltando para você. A emuná deve ser uma ação constante na minha vida e na sua vida. E como fazemos isso? Crendo que Adonai, acreditando, é o Criador de tudo. Então, se Ele é o Criador de tudo, eu devo tudo a Ele. Crendo que Yeshua é a salvação que nos foi enviada por Adonai. Crendo que o Ruach HaKodesh é aquele Ruach HaKodesh, traduzindo, Espírito Santo. É que não existe a palavra Espírito. Então, Ruach, sopro, HaKodesh, santo. Sopro, santo. É aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Crendo que para nós há uma esperança. Crendo que por maior que sejam as dificuldades do seu dia a dia, elas não prevalecerão sobre os que estão firmes nas promessas de Hashem. Crendo que em Adonai estamos seguros, somos inabaláveis, somos preservados. Agora, para você ver a diferença entre emunar e o crer. Yeshayahu 53:1 diz: quem crê no nosso relato? Esse é o versículo. E lá em Judeus Messiânicos, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz: a emuná é a certeza do que esperamos, convencido das coisas que não vemos. Como podemos perceber? As Escrituras nos descrevem as seguintes ações: o crer, que é uma ação, e a emuná, que é outra ação que nós aprendemos que emuná é o quê? Isso, fidelidade, santidade. Existe distinção entre essas ações. E havendo como distinguir uma da outra, obtemos esse entendimento importante. Uma vez que nos foi ensinado o seguinte: sem emuná é impossível agradar ao Eterno. E o crer em Hashem, ao Eterno, e crer no Eterno, recebendo a sua salvação na pessoa do seu Filho, Yeshua, é o meio pelo qual o homem pode ter seus pecados perdoados. Então, eu tenho fidelidade, eu tenho emuná para com o Eterno. E aí eu creio nele. E eu crendo nele e aceitando o Filho como meu único Salvador, eu tenho o quê? O perdão para os meus pecados. Eu tenho o quê? Para mim, a cura para as minhas enfermidades. Eu tenho o quê? Objeção para os meus negócios. Eu tenho o quê? Amor no meu relacionamento. Eu tenho um casamento feliz. Assim sendo, vejamos a baixa diferença existente entre o que crer e a emuná. O crer é a certeza ou a convicção do que ouvimos, acerca do que se falou da parte de Adonai. Então, o crer é a certeza e a convicção do que ouvimos. Nós não ouvimos todos os sábados e os domingos Torá, palavra? Então nós estamos acreditando. Exemplo: após ouvir as boas novas de salvação, o indivíduo crê que as palavras ditas são verdadeiras. Ele crê que Yeshua
é o filho de Hashem. Ele crê que Yeshua é o Cordeiro Santo que nos foi enviado da parte de Hashem, para nos conceder a paz. E diante disso, depois que ele crê, vem a manifestação pública de sua emuná, através do fruto da obediência, da submissão, da humildade, dependência, aquele a quem nos colocamos sob autoridade. Então temos que ser fiel a quem? Ao líder da sinagoga, ao líder da congregação. Embora, me perdoe, a emuná é a manifestação exterior do que o indivíduo creu. Então, ela é a manifestação exterior. É aquilo que eu estou mostrando através das minhas atitudes. Porque ninguém sabe o que está dentro do meu coração. Mas, através dos meus atos, você pode saber quem sou eu. Portanto, aquele que crê nas boas novas de salvação, manifesta o que creu por meio da emuná, a fim de que, pela árvore, conheçamos o seu fruto. E que frutos são esses? Os que são obtidos mediante a obediência, submissão, humildade, verdade e dependência àquele a quem nos colocamos sob sua autoridade, sob o seu governo e sobre os seus cuidados. Então você tem que ser fiel. Não tem como. Se você é uma coisa aqui dentro e lá fora você é outra, você não tem emuná. Se eu sou uma coisa na frente de um irmão e quando virar as costas para ele eu sou outra, eu não tenho fidelidade de forma alguma. Embora o emunar e o crer andem juntos, não podemos achar ou supor que são a mesma coisa. E por que afirmo isso? Pelo simples fato de que é possível crer sem manifestar emuná. Agora vocês vão ver que realmente crer não quer dizer que você tem emuná. Olha lá, mas é impossível manifestar a emunar sem crer. Então, crer sem ter emuná é normal. Mas manifestar a emuná sem crer, não tem como. A própria Escritura nos revela que o diabo também crê. Não está escrito? Que Adonai é Elohim, ele é único. Até o diabo crê. Mas não exerce fidelidade para com ele, emuná. Do mesmo modo, há os que creem que Yeshua é o filho de Hashem, mas não exerce emuná. Não exerce fidelidade. Ou seja, não se prontificam a estarem firmados nele e preferem permanecer no mundo em que vivem, onde está a multidão. Então tem muitas pessoas que dizem que crê, mas ela não exerce a emuná. É o que eu falei. Se você sair e perguntar para um monte de pessoas na rua, falar assim, você crê em Deus? Ele está até ali bebendo, enchendo a cara, usando porcariada, prostituindo. Ele fala assim, não, eu creio em Deus. Mas ele não exerce fidelidade para com o eterno. Olha lá. Já outros que aceitam Yeshua, mas não se prontificam a viver em novidade de vida. Ele não se renova. Para ele, do jeito que ele chegou na congregação, é ele vir todo sábado, ele vir todo domingo, para ele já está bom.
ele não exerce a fidelidade. Chama para fazer algo, não pode. É celebração de uma festa, não vem. Precisa de um socorro, não pode. Ele não tem fidelidade para com seu Senhor. A Bíblia fala para mim que eu sou o quê? Escravo de Hashem. Eu sou escravo dele, do filho de Yeshua, isso justamente. Ele fala que ele me comprou pelo sangue dele. E se eu sou escravo, eu devo total obediência ao Pai. Não tenho. Eu não faço o que eu quero. Não tem como. Então vamos lá, ó. Assim sendo, não são fiéis ao que lhe é concedido como sendo verdade. Por isso, não é de nos causar-nos surpresa. Então, quando nós vemos alguns irmãozinhos fracos, você não tem que sair fofocando. Mas não fica surpreso, não. Porque ele veio, chegou e achou que tinha que continuar do mesmo jeito. Ele está ouvindo, igual hoje. Você está aprendendo sobre emuná, fidelidade, constância, ser firme. Aí o casamento não muda mesmo. Se você não tiver mudança, como é que vai mudar? Vem um mês, falta um mês. Como? Não tem como. Não tem como. Você quer o seu filho aqui, mas não quer seguir o exemplo da Maria, que chorava todo dia só para o Eterno, nem para mim ela não chorava. Ela pedia para o Eterno: Senhor, traga o meu filho. Os meus tios e minhas primas oravam por mim, só que ela estava aqui. Ela estava aqui. Ela estava aqui. Ela estava aqui na presença do Senhor. Elas nunca afastaram os seus pés. Nunca. A minha família nunca desistiu de mim. Só que também elas nunca priorizou eu, na vida delas, acima do Eterno. Aí você prioriza o seu filho, que não é uma criança igual Caleb, não. Estou falando rapaz de 30 anos. Você põe na frente da sua vida. Não tem como, aí. Aí você quer ter cura, você quer que ele venha, quer que ele entre ali, mas como? Se você nem é exemplo. Não tem como. Não tem como. Não tem constância, não tem firmeza, não tem fidelidade para com Hashem. Não tem como. Nós vemos então muitas pessoas fracas, então não fica surpresa não, inseguros, visto que não basta falar que Yeshua é filho de Hashem. Então não adianta somente eu abrir os meus lábios e falar assim: verdadeiramente Yeshua é o filho de Hashem. Que ele é o caminho, a verdade e a vida, se não der frutos de santidade. Do que crê? Eu creio que ele é santo, eu manifesto santidade. Se não manifesto no exterior, ou seja, se não exercer uma ação contínua acerca do que crê e de quem se crê. Continuando. Como podemos perceber, o primeiro passo a ser dado é crer, ou seja, dar crédito ao que nos é ensinado, de modo que venhamos manifestar santidade, emuná. Em Romanos, olha só para você ver, ó. O que fala para nós lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Portanto, a emuná, a santidade, a firmeza, a constância procede do que é o quê? Se você não vem na sinagoga, como é que você está tendo santidade? Você não está ouvindo. Você não está aprendendo. Ou se você até vem, mas fica totalmente desligado.
porque o Rafael às vezes falou uma palavra aqui que te ofendeu e você já virou o seu narizinho torto e falou assim, não quero nem ouvir mais ele. Porque você estava no erro. E você não quer se convencer do erro. Você não quer melhorar. Isto é, a confiança, a fidelidade, a certeza, a convicção acerca do que ouvimos e a respeito de que se faz menção como sendo o caminho que nos conduz à verdade e à vida. Assim sendo, o manter-se firme, fiéis e constante no que cremos é exercitar e colocar em prática a emuná. Como nos disse Yeshua, Matitiyahu, Mateus capítulo 7, versículo 22 ao 23. Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Então eu lhes direi na cara, nunca os conheci. Afastem de mim, praticantes do que é contra a Torá. Vejam que não basta tão somente crer. Esses homens, eles criam. Mais um exemplo. Eles criam, até falava no nome do Senhor. Até curava. Mas eles eram o quê? Praticantes contra a Torá. O Velho Testamento foi anulado. Eu não preciso mais de celebrar Rosh Hashanah, Yom Kippur, Shavuot, Sukkot, Tabernáculos, Pentecostes, traduzindo para vocês que estão nos visitando. É contra o ensinamento da Torá. Temos que manifestar o que cremos. E o manifestar o que cremos é exercer emuná. Então, manifestar é expor aquilo que nós cremos. Eu creio que o Eterno é fiel, sou fiel. Eu creio que Ele é constante, sou constante. Eu creio que Ele é firme, eu sou firme. Ele não vacila, eu não sou vacilão. Isto é, dar testemunho de fidelidade para com Hashem. É exercer confiança em sua palavra e em seu nome. É sentir-se seguro em meio às aflições. É sentir-se seguro em meio às aflições. Ao invés de se corromper e perder a confiança. Por que que muitas das vezes nós temos medo de algo que se vai acontecer ou não? Porque nós estamos distante do Todo-Poderoso. Vamos lá, vou te dar um exemplo rápido. Suponho uma criança aqui em cima da Biná. E eu falo para ela, pode pular. Ela não tem malícia. Ela pula porque ela acredita que eu vou pegar. Outra, eu sou o pai dela, ele é meu filho, suponha. Ele pula porque ele acredita em mim. Agora suponha que ele me desobedeceu. E eu falo para ele assim, pode pular, que agora eu vou te pegar para a gente conversar. Ele fica com medo, ele não tem coragem de pular. Porque ele não sabe se eu realmente vou pegá-lo. Porque ele cometeu um erro comigo. Então, quando nós cometemos erros, quanto mais nós somos infiéis com Deus, mais nós temos medo se aquilo ou aquilo vai acontecer em nossas vidas. Nós somos inseguros às circunstâncias que nos rodeiam. Entenderam? Relatos bíblicos de pessoas que manifestaram a emuná. Abraão é um exemplo que podemos citar a respeito do crer. Quando, ao ouvir de Hashem a ordem para sair de sua tenda, de sua terra, de sua parentela, da casa de seus pais, em Gênesis capítulo 12, versículo 1, rumo à terra que ele o mostraria, deu crédito e, consequentemente, dando crédito à palavra de Hashem,
Abraão manifestou a emuná, fidelidade e obediência. Ele sabia para onde ele ia, ele só tinha o quê? Ouvido. Mas o que Abraão tinha dentro dele? Emuná, fidelidade. O Eterno falou, ele falou: pai, estou te deixando com os seus deuses, estou indo. Rumo? Não sei. Para onde? Não sei. Se tem? Não sei. Mas ele não me faltará. Isto é certeza de que tais palavras se confirmaria em sua vida. Ele manifestou a certeza de que tais palavras eram verdadeiras. Então ele acreditou, manteve fiel e aconteceu. Jó, também deu testemunha de sua emuná, ou seja, de sua confiança, fidelidade e firmeza no Eterno. De modo que, mesmo sendo colocado à prova, não blasfemou contra Hashem, ou seja, não deixou emurecer a emuná. Ele não deixou emurecer a santidade que existia dentro dele. Mesmo ele sendo colocado a tantas provas, Jó, ele não desanimou. Observem que o Altíssimo sabia o quanto Iove lhe era fiel. E nisso se confirmou o que nos é dito em Terrilim, Salmos, capítulo 31, versículo 23. Amem Adonai, todos vocês, seus fiéis. Adonai preserva quem? Não é aquele que creu, não? É aquele que mantém o quê? Firme, constante, sem sombra de variação. O emissário Shaul, Paulo, no texto que se encontra em Romanos 8, do 38 ao 39, diz: porque estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem outros governantes celestiais, nem o que existe, nem o que está por vir, nem poderes do alto, nem das profundezas, nem qualquer outra coisa será capaz de nos separar do amor de Hashem, que procede mediante o Mashiach, Yeshua, nosso Senhor. Podemos então observar no texto acima a convicção, a certeza do emissário Shaul a respeito de sua salvação. Que nem nada. Ele falou assim, não é morte, não é vida. Não é os anjos, nem os demônios. Não é governante, nada pode me separar do amor de Hashem, se eu manter a minha fidelidade, a minha emuná, a minha confiança, a minha certeza, a minha firmeza, a minha constância na presença do Eterno. Continuando. Muitas das vezes deixamos a viver a realidade do que necessitamos em razão de não nos colocarmos na perseverança. Olha para você ver, prestem bastante atenção, esse é o último slide e acabamos. Muitas das vezes, nós deixamos de viver a realidade do que nós necessitamos. Sabe a realidade que você necessita? As contas, o pão de cada dia, a veste, o emprego, a empresa aberta. E mais ainda o importante, a intimidade para com o Eterno. Em razão de não nos colocarmos na perseverança, na fidelidade, na constância, na certeza de que para Adonai nada é impossível. E na dúvida,
na inconstância, por não se manter firme, então na dúvida, na inconstância, por eu não ter me mantido firme e fiel no que crer, por eu não ter mantido emuná no que eu creio, acabo não recebendo o que eu busco. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam? Compreenderam? Então, muitas das vezes, nós não conseguimos alcançar aquilo que nós almejamos por falta de fidelidade, santidade, firmeza, constância para com o eterno e para com o nosso próximo também. Lógico, se você vai ser constante a sua amizade entre eu e minha tia, com certeza eu vou conseguir manter firme com o eterno. Porque se eu consigo amar a minha tia que eu estou vendo, aí eu vou conseguir amar aquele que eu não estou vendo. Como que eu posso dizer que eu amo ao eterno se eu não amo a quem está do meu lado? Então, nós temos que manter fiéis no que nós cremos, para que nós possamos receber aquilo que nós tanto buscamos. O próprio Yeshua também manifestou publicamente a sua emuná e crença, dando testemunho a respeito do que ouviu e aprendendo com os sábios e estudando Torá. E nisso os sinais também o seguiram. E esses mesmos sinais, disse-nos Yeshua, também seguirão todos o quanto nele crescem. Crê tu nisso? Crê? Então, manifeste o que você crê. Exercite a sua emuná. Constância, fidelidade, firmeza, confiança, sempre em Hashem. Amém? Que o Eterno vos abençoe e que Ele possa, em o nome de Yeshua HaMashiach, conceder, em o nome do teu filho Yeshua, o discernimento para que essa palavra não venha sair do coração de cada um de vocês. E que ela possa alcançar também pessoas que estarão vendo através dos nossos canais, em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.